O lugar que é bom pra mim é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça, chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Na aula de hoje, vamos falar sobre o tema As masculinidades tóxicas e seu impacto na violência de gênero, com a Bruna Camilo. Bruna Camilo é doutora e pesquisadora em gênero. Ela também atua como assessora na Secretaria de Atenção Primária à Saúde do MS, o Ministério da Saúde. Olá a todas as pessoas, eu sou a Bruna Camilo, eu sou pesquisadora e sou doutora em gênero, e hoje na nossa aula nós vamos falar sobre as masculinidades tóxicas e o impacto na violência de gênero. Bom, gente, primeiramente eu gostaria de ressaltar a importância dessa aula por um motivo que parece até irrelevante, né? Mas ele não é. Os estudos de gênero. Geralmente, quando falamos em estudos de gênero, a gente remete às feminilidades, às mulheres, às mulheridades, ou qualquer outra palavra que se remeta ao feminino. Mas o gênero, gente, também é sobre homens e sobre diversas outras nuances. Então, toda vez que vocês ouvirem, né, sobre estudos de gênero, pode ser sobre homens e também sobre mulheres e todos os indivíduos em sua forma de performar a sua sexualidade ou a identidade de gênero. Bom, gente, para a gente conseguir alinhar, né, o que a gente entende sobre gênero? Eu vou utilizar o conceito construído pela Judith Butler no livro Problemas de Gênero. Bom, nessa obra, né, a Butler afirma que gênero é um ato performativo e constitui a partir dos símbolos criados para o feminino e para o masculino em cada sociedade. E em nossa sociedade, né, a gente atribui o feminino e o masculino ao sexo biológico, o que não é correto e eu vou explicar para vocês. Bom, gente, em nossa sociedade, né, atribui-se o feminino e o masculino ao sexo biológico, o que não é correto e eu vou explicar para vocês. E eu vou dar um exemplo de como que a gente pode entender isso. O chá revelação, né? Que muitas pessoas fazem. Quando o exame aponta, né, uma vagina no feto, já se constrói todo um caminho para uma menina. Espera-se um determinado comportamento feminino, os símbolos e as performances. E o mesmo acontece quando a gente identifica um pênis no exame do feto. Então, espera-se as performances e símbolos ditos os masculinos. E sobre a performatividade, a gente entende como uma chave normativa de compreensão da própria fundamentação do gênero, baseado no processo de repetição e citação das normas. Uma essência presumida, né, do masculino e do feminino é feito com um conjunto de discursos que promovem as distintas formas de ser homem e ser mulher. Ou seja, né, a performatividade ela é um conjunto de características, de ações, de comportamentos. Então, o chá revelação. Olha, é um menino. Já se constrói todo um caminho para o menino, né? Como o menino tem que ser. O menino, ele não pode chorar, e a gente vai falar um pouco disso adiante. O menino, ele pode ser muito mais levado. A menina, não, a menina vai vestir rosa, a menina vai ser comportada, a menina vai ter determinadas características.
Isso é a performatividade que a gente fala muito, né? E é importante dizer, Bruna, você disse lá atrás que o gênero, né, que é o como a gente se comporta, como que a gente performa, ele é muito atrelado ao sexo biológico, mas isso não é correto. Não é correto por quê? Existem as pessoas trans. Então, quando você falar, é uma menina porque tem uma vagina ali no exame. Não necessariamente o gênero que a gente vai performar tem relação com o sexo biológico. Por exemplo, as mulheres trans. As mulheres trans, elas são vistas, né, quando nascem como menino, mas ao longo da vida ela entende que de fato ela é uma mulher, e ela é uma mulher. Ela não deixa de ser uma mulher porque ela tem um pênis, por exemplo. E a mesma coisa dos homens trans, a mesma coisa das travestis. Então, por isso que eu disse lá atrás que o gênero não necessariamente está relacionado com o sexo biológico, embora ainda na nossa sociedade muito se relacionem. Porque se a gente relaciona, a gente comete discursos transfóbicos, a gente restringe muito sobre o que é ser homem e o que é ser mulher. Bom, gente, agora que a gente entende sobre gênero, vamos falar um pouco sobre as masculinidades. Atualmente, né, a gente tem se deparado muito com a masculinidade tóxica. O que que é essa masculinidade tóxica, né? Bom, gente, a masculinidade, né, como eu disse, né, ela é um conjunto de símbolos e performance relacionadas ao masculino. E a gente vive numa sociedade patriarcal, ou seja, né, o homem, né, aquela pessoa que é socializada com a masculinidade, ela é vista como um símbolo de poder, de dominação. E as mulheres, né, os indivíduos que são socializados com a feminilidade, são conduzidas à margem da sociedade. Elas são vistas como uma posição de submissão, de subalternização, são julgadas e são vítimas de diversas violências. Então, gente, nesse sentido, para o homem ser o símbolo do patriarcado, ele precisa performar determinadas características. O homem, ele deve ser agressivo, sem responsabilidade emocional ou afetiva, sentimento, ele pode, né, ele é autorizado a ter esse sentimento de controle, de posse, enfim, né, performances que não são saudáveis, nem para eles e nem para as mulheres. Então, vamos dizer, gente, essa masculinidade tóxica, é, o homem ele não pode ter características femininas, né? Muito se diz sobre o homem afeminado. O homem afeminado, ele não faz parte dessa masculinidade, né, hegemônica, que eu vou falar um pouco mais adiante. As pessoas negras, né, os homens negros, essa masculinidade tóxica é muito difícil para os homens negros, a gente também vai falar um pouco mais adiante desse recorte de raça. Então, a masculinidade tóxica é tudo aquilo que pesa mesmo, é tudo aquilo que torna, de certa forma, violenta a forma de performar do homem, né? E, como eu disse, né, a gente fala muito da masculinidade hegemônica, que tem muita relação com a masculinidade tóxica, né? Que ela norteia a forma como o homem deve ser, sabe? Tipo, como que o homem ele não pode chorar. Isso faz parte da masculinidade hegemônica, né? O homem universal, com muitas aspas, né? Porque a gente sabe que o homem universal, o indivíduo universal, ele não existe, porque existem diversas características e elas não são idênticas umas às outras, né? O homem, por exemplo, ele não pode demonstrar afeto, tanto na masculinidade hegemônica quanto nessa tóxica, né? O homem ele não pode falar sobre os seus sentimentos. Então, é assim que muitos homens crescem machistas, disseminando a misoginia e com muitas questões guardadas para si. Então, é importante a gente ressaltar, né, como eu disse, que a masculinidade tóxica ela é nociva também para os homens. Então, a gente tem que pensar nesse ponto, mas também entender que muitos desses homens, né, com a masculinidade tóxica, eles sofreram na infância para serem esse tipo de adulto. Por isso tem sido comum, gente, muito importante, grupos reflexivos para homens que cometeram alguns tipos de violência, né, contra as mulheres, né? E é claro, gente, tudo é violência. Nada pode ser tratado com menos ou mais peso. Mas violências como, né, patrimonial, a violência psicológica, determinados comportamentos violentos dos homens quando eles são denunciados, a depender dessa sanção, o juiz, né, ele encaminha o homem para grupos reflexivos ao invés da prisão. E tem sido muito interessante esse experimento, né, essa experiência de grupos reflexivos masculinos, porque a reincidência é menor que 10%.
Ou seja, menos de 10% dos homens voltam a agredir as mulheres com quem eles se relacionam, né? Então, a gente tem que pensar, Bruna, você está me dizendo então que os homens são vítimas dessa imposição da masculinidade tóxica e da hegemônica? Sim, eles também são vítimas. Mas, gente, é super importante a gente frisar, eles também são ferramentas de opressão e precisam sofrer as sanções, principalmente uma sanção da educação, para eles não cometerem novamente a violência de gênero. E as mulheres são as principais vítimas. Isso é fato, e a gente não pode ir contra o que a gente tem presenciado, infelizmente, essa violência contra as mulheres, né? Essa violência contra as mulheres, que ela piorou, ela sempre existiu, ela é secular. As mulheres foram construídas na sociedade com a violência, né? Enfim, ela não surge agora, ela não surge com o advento da internet, mas ela foi muito potencializada. E ela é potencializada principalmente quando temos governos da extrema-direita que se tornam, né, que são construídos baseado na misoginia, que promovem políticas públicas, aliás, que desconstroem políticas públicas voltadas para a emancipação das mulheres. E aqui é inevitável a gente não comentar sobre o bolsonarismo, sobre a extrema-direita que assola, né, o nosso país e o mundo, e sobre o governo Bolsonaro. E é um exemplo até interessante, né? Por exemplo, a Damares, uma mulher, mas apesar de ser mulher, ela foi uma ferramenta importante dentro do ministério da sua época para a desconstrução de política para as mulheres. Então, isso é um papo para uma outra aula, mas pensar sobre essa ofensiva antigênero e como que mulheres da extrema-direita têm sido porta-voz dessa ofensiva. Mas aqui o ponto fundamental é, quando temos governos misóginos da extrema-direita, certamente a ofensiva antigênero ela é forte. Certamente as mulheres serão as principais vítimas dessa desconstrução de políticas públicas. Tanto que o aumento da violência contra as mulheres, o sucateamento do Disque 180, a descrença na Lei Maria da Penha, tudo isso foi uma campanha do governo Bolsonaro e que agora nós estamos conseguindo recuperar, mas ainda tem um desafio muito grande pela frente, né? Porque a extrema-direita, de fato, ela tem conseguido cooptar essas pessoas, né? E o outro ponto, né, como eu disse, né, importante para a gente mencionar, é como que a extrema-direita ela tem promovido a masculinidade tóxica, que é esse assunto que eu acabei de falar com vocês, né? Essa masculinidade construída pela extrema-direita, ela é bolsonarista, é violenta com as mulheres, são LGBTfóbicos, e dentro desse grupo, né, a gente tem os que arquitetam em prol de um mito. Então, quando a gente fala de ofensiva antigênero, é também sobre os homens que a gente perde para a radicalização, que se tornam pessoas ressentidas e se juntam aos soldados da extrema-direita, né? A gente, infelizmente, vivenciou o ataque, né, na Praça Três Poderes, em Brasília, e a gente viu como aquele homem radicalizado, né, ele via, de fato, a importância dele enquanto homem nesse grupo, né? As armas. A arma é sempre um símbolo fálico, é a espada, é a arma de fogo. Isso tudo tem a ver com essa masculinidade tóxica construída pela extrema-direita, né? Os meninos que são cooptados através das redes sociais, dos jogos virtuais, eles se sentem acolhidos nesses grupos misóginos, né? Eles entendem seus ressentimentos contra a sociedade e se juntam aos radicalizados. Eles invadem escolas, eles cometem atentados, né? Então, a gente tem se deparado com meninos conservadores e meninas progressistas, né? Os estudos já apontam que meninos de 15 anos, mais ou menos, têm se mostrado mais conservadores que seus pais, e pior, né? Plataformas de vídeos têm entregado para esses meninos conteúdos misóginos e que incitam os meninos a serem violentos com as meninas. Então, para além da gente prestar atenção nos homens e nas suas masculinidades, a gente precisa acompanhar os meninos, esses que têm sido cooptados pela extrema-direita, através de jogos online, de grupos virtuais, que conseguem organizar certos ressentimentos nos meninos, né, que é uma fase tão difícil na adolescência, de socialização e de aceitação dos seus corpos, de comportamento e etc. Infelizmente, meninos educados a serem violentos e adultos violentos têm se mostrado cada vez mais comum. E desconstruir isso, gente, é uma responsabilidade de todas e de todos nós. A gente precisa pensar em políticas públicas que se atentem na educação de jovens e adultos, né?
Já existem experimentos em outros países em políticas de desradicalização. E dentro dessa política pública de desradicalização, a desconstrução da misoginia é um ponto muito forte, porque, infelizmente, a forma que o homem radicalizado, o homem com a masculinidade tóxica, tem de demonstrar a sua virilidade é cometendo violência contra as mulheres, é disseminando a misoginia, é disseminando discursos de ódio. Existem vários cursos, né, dentro das plataformas de vídeo sobre a disseminação da misoginia, e às vezes fantasiada mesmo de curso, né? A gente chama isso de monetização, de mercantilização da misoginia, né? Como homens ganham dinheiro sendo misóginos e disseminando a violência contra as mulheres. A gente precisa entender, né, como que a gente pode transformar punições em educação. É muito nítido, gente, a gente perceber que a prisão por si só, ela não educa. É muito comum homens agressores saírem da prisão e cometerem feminicídio contra as vítimas. Ah, Bruno, você está querendo dizer então que muitos pontos da Lei Maria da Penha não adianta? Todos adiantam. A Lei Maria da Penha, ela é pioneira, uma das leis mais importantes do mundo, e não sou eu que estou falando, várias pesquisas falam isso, mas é importante a gente entender que apenas a punição da prisão, ela não é o suficiente. A própria Lei Maria da Penha mostra isso. É fundamental a educação. É muito comum homens agressores saírem da prisão com essa revolta, né, e cometerem um feminicídio contra as mulheres. Um outro ponto fundamental que a masculinidade hegemônica fala, né, que a tóxica demonstra, ela é branca, e eu falei isso lá atrás. Contudo, né, os homens negros também são socializados pelo patriarcado e estão se inseridos nessa violência. Mas a questão racial, né, ela define quem é julgado, quem é punido, como que ele é julgado, como ele é punido. E o homem negro, ele não tem o direito de ser educado para não cometer mais a violência. Isso não é nítido, né? Isso não é dito. Mas o homem negro, ele está no seu papel à margem da sociedade, né? Muitos homens brancos se tornam impunes diante da violência que sofrem, e os homens negros são punidos. Ah, Bruno, então você está falando que não tem que haver punição? Não. Os homens, eles têm que ser punidos, sofrerem sanções pelas violências que cometem. A gente tem que entender que o recorte racial, ele acontece na nossa sociedade como um todo, e também nas mulheres negras que sofrem violência. As estatísticas apontam que as mulheres negras, elas que sofrem mais violência, as mulheres negras na sociedade como um todo são as mais empobrecidas. Então, enfim, isso tudo que eu quero dizer é sobre como é importante a gente sempre fazer esse recorte racial, o recorte de classe, sobre como a violência chega e com quem que ela chega. Ah, Bruna, as mulheres brancas também sofrem. Sim, gente. Nós estamos dizendo que, infelizmente, as mulheres como um todo, elas sofrem violência. As mulheres ricas, as mulheres pobres. Só que o peso, às vezes, ele pode se tornar algo muito diferente. A gente já vai caminhando para o fim da nossa aula, mas eu gostaria de colocar algumas reflexões sobre essa questão da masculinidade tóxica, né? Como que a internet tem sido um ponto fundamental, e por isso que é importante a gente analisar as redes sociais, a gente monitorar os meninos jovens sobre como que eles têm se inserido nesses jogos virtuais, com quais são esses grupos que eles têm sido socializados. Então, isso é um dever das pessoas responsáveis por essa criança, mas não que não recaia sobre as mulheres, que a gente sabe que a educação recai sobre as mulheres, né, sobre as professoras, e a gente entende que a criança, né, ela é responsabilidade de toda uma sociedade, seja dentro das escolas, seja dentro de casa, seja nos espaços de socialização. Então, para a gente ter adultos menos violentos, a gente precisa muito focar nas crianças, na educação emancipatória das crianças, e fazer com que os meninos, de fato, performem sentimentos, sabe? Todos esses símbolos, né, tóxicos do que é ser homem, que eles sejam desconstruídos, e os meninos têm o direito a chorar, e os meninos têm o direito a demonstrar os seus sentimentos. Isso é super importante para a gente fazer com que esses homens não se tornem agressores, não cometam atentados, e que não se tornem Marte, né, em grupos misóginos. Que isso é muito comum, né, os homens cometerem crimes e se tornarem exemplos para os outros homens. E o que é fundamental, gente, a gente ter governos que promovam a emancipação das mulheres, que promovam políticas públicas de desradicalização, tanto da misoginia, mas do racismo, da LGBTfobia. Isso tudo compõe, né, uma masculinidade tóxica. Isso tudo faz com que as mulheres, às vezes entendam
que de fato o papel da submissão é o papel dela. Não, a gente tem que construir também meninas emancipadas, meninas que tenham consciência do seu direito ao corpo, o direito de ir e vir e o direito da sua liberdade. Então, eu entendo muito que a educação ele é um ponto fundamental para a emancipação, para a erradicação da violência, mas também para a gente conseguir construir uma sociedade menos violenta. Não vai ser deixar de ser violenta do dia para a noite, mas gradualmente a gente pode conseguir isso. E isso é através dos movimentos sociais, isso é através de governos progressistas, e isso é combatendo a extrema-direita. Bom, gente, a nossa aula ela chega ao fim. Eu fico à disposição para a gente conversar posteriormente e até a próxima. Na aula de hoje aprendemos sobre as masculinidades tóxicas e seu impacto na violência de gênero. Continue ligada no TV Elas por Elas.